Graças e paz, irmãos. Tudo bem com vocês? Quero deixar uma mensagem aqui para este domingo, né? A gente não está podendo se reunir na igreja como de costume devido às questões do lockdown, né? E então queria compartilhar uma palavra com vocês que eu estava lendo e deixar, né, você poder meditar na sua casa, né, separar um tempinho aí, o horário que nós estaremos lá no culto às 19 horas hoje no domingo, você possa separar um tempinho para estar cultuando ao Senhor com a sua vida, né, e eu quero deixar essa palavra com os irmãos para a gente poder meditar. Abra sua Bíblia, irmãos, em Evangelho de Jesus, escrito por João, no capítulo 11. Vocês estão com o texto já aí na tela, né? Caso queira acompanhar no vídeo, tudo bem, mas é bom sempre ter a sua palavra aí, porque você pode querer fazer alguma anotação, que eu sempre acho muito importante esse tipo de informação, você deixar anotado e grifando os textos, tá bom? Então vamos ler o texto aqui, ó. João 11 é um texto muito conhecido, falando sobre a ressurreição de Lázaro. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado, seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: Não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isso dizia e depois lhes acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou lá despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte literal, irmãos de Lázaro. Mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: Vamos também nós, para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado. Havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios, perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Tendo dito isso, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: O mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-lhes aos pés, dizendo: Senhor,
se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: Onde o sepultastes? Eles lhes responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: Vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: Não podiam ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, e cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: Tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o céu e disse: Presta atenção nesse aqui, irmãos. Pai, graças te dou porque me ouvistes. Aliás, eu sabia que sempre me ouves. Mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviastes. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligadas com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: Desatai-o e deixai-o ir. Muito, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Então, irmãos, é um texto muito conhecido, né? E eu gosto muito de salientar e grifar nesse texto, irmãos, a parte que fala do seguinte: qual é o motivo de Jesus, irmãos, ressuscitar Lázaro? Essa é a pergunta que eu fiz. Por que Cristo ele resolveu, depois de todo esse contexto, depois de toda essa história, ir até o túmulo e ressuscitar Lázaro? Será por apenas, irmãos, que Jesus realmente ali ele foi e ele tem a necessidade ou o intuito da pregação da sua palavra é ressuscitar os mortos? E quando eu falo mortos, eu falo os mortos fisicamente. E eu trouxe essa mensagem para os irmãos baseado, irmãos, em tudo aquilo que tem acontecido com a humanidade nos dias atuais, né? Tantas pessoas próximas, pessoas distantes, que têm falecido, têm deixado esta vida física, né? Indo para um outro estágio do nosso processo, irmãos. Então, eu lendo esse texto, eu fiz uma pergunta para a própria palavra: por que Jesus ele ressuscitou Lázaro? Por que Jesus ele não poderia, irmãos, ressuscitar tantas pessoas que hoje em dia têm vindo a óbito, né? É uma pergunta, irmãos, que muitos fazem, né? Principalmente quando são pessoas próximas, entes queridos, né? Que deixam essa vida, claro, deixam muita saudade, são pessoas que nós temos um apego especial e com certeza nós ficamos tristes. Mas isso é uma questão que indaga muitas pessoas. E eu olhando, irmãos, para este texto, eu quero dizer para você que está lendo comigo esta palavra: o propósito de Cristo ter ressuscitado Lázaro não era apenas porque os seus familiares estavam tristes. Não é porque as pessoas que estavam, os discípulos ali, ficaram chocados com a morte. Tanto é que o texto relata que as próprias pessoas que estavam ali viram que quando o texto fala que Jesus chorou, eles falaram: olha o quanto o mestre o amava. Porém, irmãos, eu lendo esse texto, eu vejo que o propósito de Jesus ter ressuscitado Lázaro, ele é respondido na oração que Jesus fez. Olha o que ele fala no verso 41 e 42. Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa de quem, irmãos? Por causa das pessoas que estavam ali presentes. Para quê? Para que creiam que tu me enviastes. Meu irmão, minha irmã, eu quero deixar claro para você, né? Cristo, irmãos, ele tem o poder de ressuscitar? Claro que tem.
como ele demonstrou aqui neste episódio de Lázaro. Porém, irmãos, tudo aquilo que Cristo opera, tudo aquilo que Deus faz é para um propósito maior. Será que Deus, irmãos, ele vai estar olhando somente para as nossas necessidades? E eu digo necessidades, os nossos desejos? Você há de concordar comigo que as duas irmãs de Lázaro, os seus amigos, né, tinham sim o desejo de que o Lázaro não morresse. Né? Tinham esse desejo, claro que Deus sabe. Nós não queremos que as pessoas que conhecemos, as pessoas que são próximas, e muito menos as pessoas que muitas vezes não conhecemos, venham a morrer devido a tudo aquilo que tem acontecido atualmente. Mas, irmãos, uma coisa é clara. Jesus, lá no seu discurso, no seu sermão profético em Mateus capítulo 24, ele deixa claro que muitas coisas, e falo para vocês, isso que tem acontecido é muito pouco naquilo que Jesus já profetizou. Né? Então, irmãos, a gente precisa ter a esperança. Esperança no quê? Nessa vida? Não. Nós devemos ter a esperança em uma vida eterna. Irmãos, o que Deus, o que Cristo, através de sua obra, ele tem nos apresentado, ele tem nos prometido, é uma vida eterna, não uma vida terrena, essa vida passageira, que, como a Bíblia fala, ela é como um sopro, ela vem e vai. Então, irmãos, nós temos que olhar para a palavra e encontrar a esperança, mesmo que, claro, é triste, irmãos, é muito doloroso quando pessoas de perto, muitos podem até dizer, escutando esse meu discurso, e falar: você não perdeu ninguém perto de você. Irmãos, eu já perdi pessoas assim, né? Porém, nós temos que ter a certeza naquilo que a gente crê, naquilo que a gente acredita, que o Senhor, ele tem preparado para nós morada, não aqui nesta terra, porque nesta terra, irmãos, ela já está condenada pelo maligno. Então, irmãos, nós devemos servir ao Senhor, nós devemos seguir ao Senhor, não apenas de ler a sua palavra, mas nós devemos crer no Senhor, não somente pela fé, mas também pelas obras. E o que é servir ao Senhor pelas obras? Olhar para as Escrituras, olhar para a palavra e crer naquilo que está escrito, senão a nossa fé é em vão. Então, irmãos, quando eu olho um texto desse e vejo Cristo, ele ressuscitou sim Lázaro, eu acredito que tanto o próprio Jesus como as pessoas que ali estavam ficaram, irmãos, super, mega, hiper felizes. E isso, com certeza, se Cristo operar um milagre desse tamanho, dessa magnitude, irmãos, nas nossas vidas aqui terrena, claro, nós vamos ficar felizes. Mas eu quero dizer para você, olhando para a palavra, e eu quero que você aprenda, porque olha o discurso da Marta, falou: Senhor, eu sei que o Senhor vai ressuscitar o meu irmão naquele último dia, ou seja, ela estava falando sobre a ressurreição para a salvação. E olha, irmãos, que poucas pessoas, eu falo, pegue como exemplo essa irmã dele, a irmã do Lázaro, a Marta, pegue como exemplo. Por quê? Porque ela tinha certeza que, mesmo seu irmão morto, ela tinha certeza que naquele último dia, Cristo havia de ressuscitar o seu irmão. Tá bom? Então, irmãos, medite nessa palavra, olhe para esta palavra, porque Cristo, gente, ele tem promessa além desta vida, né? Devemos, enquanto estamos aqui vivos, né, nós devemos olhar para o Senhor, ter esperança nele, crer nele, irmãos, porque o que Cristo, o que Deus tem preparado para nós é algo muito maior, é algo muito melhor do que esta vida, tá bom? Então, abençoa a sua vida em nome de Jesus, irmãos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.